Está no ar Direito na Prática, o seu programa de informações jurídicas de qualidade. Vivemos um momento no país em que empresas abrem e fecham rapidamente. Por isso, o nosso primeiro assunto é a constituição e regularização de empresas. Como proceder? Acompanhe agora no Direito na Prática essas e outras questões. E para falar sobre a Constituição e a regularização das empresas, eu converso com Hélio Emerick, contador. Hélio, muito obrigada por mais uma vez estar participando do Direito na Prática. Prazer, estamos à disposição. Hélio, muitas pessoas trabalham na informalidade, seja do comércio ou da prestação de serviços. Como elas podem formalizar o ofício, né? Ok, Patrícia. A questão da formalização, a minha maior orientação é que ela passe por um profissional contábil, onde ele estará analisando qual será a melhor forma de constituir essa empresa, qual será a melhor forma de você trabalhar a parte tributária dessa empresa e qual seria a melhor maneira de instruí-lo com relação à vida longa dessa empresa com relação à sua atividade empresarial. Muitas empresas passam por esse processo de ser constituída e muitas vezes na ânsia de você atingir esse objetivo e não consegue ter uma vida de longo prazo. Ela acaba que ela morre e ela acaba com 1 ano, no máximo 2 anos de atividade. Então, procure um profissional contábil para que você possa fazer o melhor planejamento e a melhor opção para que você consiga ter uma vida longa com a sua empresa. E na formalização do ofício, qual é o primeiro passo para se regularizar essa empresa? Para se constituir, na verdade? O primeiro passo para você constituir uma empresa é o local. Então, primeira situação é verificar através do IPTU se esse local é permitido você instalar o serviço ou o comércio ou a atividade industrial que você está querendo implantar. Então, você primeiro faça uma consulta de viabilidade de endereço e de atividade. Diante dessa viabilidade aprovada, que você vai se submeter a um procedimento hoje que a gente chama aqui na Junta Comercial de registro de empresa, que é o Simplifica Espírito Santo. E esse Simplifica que está integrado com Receita Federal, com Coletoria Estadual e com Prefeitura, você vai tirar a sua documentação e o seu registro em todos esses órgãos através do seu ato na Junta Comercial. Essa pessoa que antes trabalhava na informalidade, agora trabalhando formalmente, passa a ser chamado empresário, não é isso? E o que é o empresário individual? No Brasil, existem algumas opções para você poder enquadrar o tipo de personalidade jurídica da sua empresa. Você tem um empresário individual. O que é esse empresário individual? Empresário individual é aquela pessoa que exerce a sua atividade profissional, a sua atividade comercial, a sua prestação de serviço na sua única pessoa. Ela, no seu CPF, ela constitui uma pessoa jurídica. Essa empresa, ela tem uma questão que é a responsabilidade ilimitada por todas as obrigações. Então você envolve o seu patrimônio pessoal caso essa empresa ela não siga o caminho desejado. Então, muitas vezes, esse tipo societário, ele é um tipo societário que tem que ser muito analisado por quem vai estar utilizando. Porque envolve os bens pessoais da pessoa, né? Envolve os bens pessoais. Você responde ilimitadamente pelas obrigações. Então é diferente do estabelecimento individual de responsabilidade limitada. Perfeito. A lei, em 2011, foi instituído o EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Essa empresa individual, você como profissional liberal, você como profissional na atividade de serviço ou comércio, você pode estar utilizando desse tipo societário que possui as mesmas características de uma sociedade limitada. Porém, você como único personagem nessa empresa.
Vamos esclarecer o que é limitado. O que quer dizer esse limitado? Perfeito. A limitada quer dizer que você, ao constituir a sua empresa, você integraliza o seu capital social, que é aquele montante que você, através do seu projeto e estudo, é aquele dinheiro e aquele capital que você vai suportar os investimentos iniciais da sua empresa. Então, nesse capital social é onde é analisado pelas instituições financeiras, pelos credores, pelos seus fornecedores, o seu potencial de negócio. Então, em cima desse capital social, você possui um crédito, possui uma história financeira. Então, pelo fato de você ser uma responsabilidade limitada, a legislação faculta que você responde até a limite do seu capital social. Não atingindo os bens patrimoniais, particulares, quer dizer. Perfeito. Uma outra modalidade também é a MEI, o microempresário individual. Quais são as características da MEI? O MEI é um microempreendedor individual. Para constituir um MEI, você vai no portal do empreendedor e faz o seu cadastro, constitui o seu MEI. Dentro dessas linhas de trabalho com relação ao MEI, eu saliento duas. É você não poder ter mais do que um colaborador, você não poder faturar acima de R$81 mil durante um ano. Então, e você tem que seguir as questões das obrigações, apresentar a sua declaração anual de informação de faturamento e não deixar de recolher as cotas mensais dos impostos. Nós temos agora uma perguntinha de um telespectador, a Raquel, ela que está fazendo a pergunta agora para você. Eu me chamo Raquel Pinheiro, sou cabeleireira e tenho uma microempresa. Eu queria saber do direito da prática, se eu deixar de pagar os impostos, com quanto tempo meu CNPJ é cancelado? E se eu pagar, eu consigo recuperar de volta? Raquel, você sendo microempreendedor individual, você tem que atentar para o recolhimento das suas parcelas mensais e a entrega da sua declaração anual com relação ao seu PJ, que nós falamos com relação ao MEI. A questão de não pagamento de tributo funciona da seguinte forma: o comitê gestor, quando criou essa questão do microempreendedor individual, ele preveu que você ficando 12 meses sem recolhimento e não apresentando essa declaração, você é passível de ter o seu cadastro de MEI cancelado. Então você tem que estar muito atento com relação a isso, para que você não perca o seu registro de microempreendedor individual, e também que essas parcelas não pagas, elas entrarão em cobrança na Receita Federal. Então o fato de não pagar essas parcelas mensalmente, você está correndo o risco de seu nome estar inscrito no CADIM da Receita Federal. E caso ela tenha deixado de pagar mais de 12 parcelas, que foi o caso que você disse? Ela procura a Receita Federal para efetuar um parcelamento e acertar esse débito junto à Receita Federal. Dentro do prazo, se ela não foi comunicada ainda que o seu CNPJ será cancelado, ela conseguirá resolver essa questão de pendência financeira. E no caso de um microempreendedor individual, no caso, estamos tomando como exemplo a Raquel, se ela não efetuou a declaração de empresa dela, nem o pagamento, nem a declaração, ela corre o risco, como eu falei, de ter o seu CNPJ suspenso durante 95 dias e posteriormente esse CNPJ poderá ser cancelado. Nós vamos dar uma paradinha agora para os comerciais e estamos voltando já já. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV. A Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. ISA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. Estamos de volta conversando com o contador Hélio Emerick sobre a constituição e regularização de empresas. Hélio, continuando com o exemplo do bloco anterior, se aquela microempreendedora ela não efetuou o pagamento e também não efetuou a declaração, como é que ela pode fazer a regularização da declaração agora? Ela procure o portal, verifique a sua situação, se a sua inscrição ainda está ativa,
Caso essa sua inscrição esteja ativa, ela apresenta as declarações dos anos ausentes e faça o recolhimento das parcelas em aberto. Existem outros tipos também de empresas, né? Falamos do MEI, falamos do empresário individual e a EPP, a empresa de pequeno porte. A questão de EPP e ME é questão de enquadramento. Então, se você tem uma empresa que seja firma individual, ou que ela seja uma EIRELI, ou que ela seja uma limitada, ela dentro a opção pelo Simples Nacional, dentro de uma faixa de faturamento, a sua empresa ela será enquadrada como microempresa, as que faturam até 300 mil, e acima desse montante, até 4.800.000, ela é considerada empresa de pequeno porte. E a questão de ter muitos sócios, poucos sócios, ter um capital grande ou não ter um capital grande influencia? Não, essa questão é mais questão gerencial e administrativa da sua empresa. Eu gosto sempre de esclarecer alguns termos para que o nosso telespectador fique sempre atento. O que é o Prolabore, que tanto se fala, tanto o empresário fala, né? Prolabore é um nome em latim que quer dizer pelo trabalho. Então, é aquela remuneração do profissional e do administrador da empresa e do profissional no caso de empresa de serviço. Entende-se hoje que numa empresa de serviço, todo sócio que atua, que recebe alguma renda dessa empresa, ele esteja trabalhando. Essa é uma posição nova da Receita Federal, é uma solução de consulta número 120. No caso de empresas prestadoras de serviço, os profissionais que atuam diretamente nessa linha de serviço, que são os sócios, eles também são considerados e são passíveis de ter o seu Prolabore. A respeito da retirada de Prolabore dos sócios, nós temos uma perguntinha que está ali no vídeo para você. Oi, Hélio. Eu queria saber se numa sociedade com diversos sócios, se a remuneração pode ser dividida de forma desigual. Isso é possível na lei brasileira? Guilherme, essa questão de remuneração desproporcional às cotas, eu oriento que esteja previsto em seu contrato essa forma de remuneração e que você tenha atas de reunião da distribuição desses lucros e que vocês registrem essas atas e passe a ter a formalização dessa forma de distribuição. Como que essa distribuição ocorreu, qual foi o critério que vocês adotaram. E o Prolabore é a única forma de rendimento, de retiradas do sócio? A forma de você, como sócio, você retirar recursos da sua empresa, você tem um Prolabore, você tem a distribuição de lucro e você tem o juro sobre capital próprio. Existem essas três formas de remuneração. Você pode esclarecer para a gente uma a uma? O Prolabore, como o nome já diz, é pelo trabalho. A distribuição de lucro é através de informações contábeis e balanços realizados, onde você vai estar verificando o seu lucro para que você possa fazer essa distribuição. E com relação aos juros do capital próprio, é um percentual em cima do capital social e capital integralizado. É uma correção em cima desse capital social previsto pela legislação. Existe uma outra forma de remuneração dos sócios? Não, essas três formas são as formas legais de remuneração do sócio. E existe obrigatoriedade do sócio fazer a retirada do Prolabore ou ele pode estar trabalhando na empresa sem efetuar a retirada? Eu oriento que sempre o fato de estar trabalhando, você tenha um Prolabore. Existe a obrigatoriedade do sócio fazer a retirada de Prolabore? Sim, essa obrigatoriedade existe pela legislação do INSS. E existe também um valor mínimo para ser feita essa retirada? No Brasil, ninguém pode receber menos que um salário mínimo. O ideal é que esse Prolabore, pela linha de trabalho que você execute, você analise por quanto seria mais ou menos uma média de remuneração de mercado e daí você estaria tendo uma ideia de quanto seria o seu Prolabore. Porém, um mínimo, no Brasil, ninguém pode receber menos que um salário mínimo. O sócio que recebe o Prolabore, ele também participa da divisão dos lucros? O sócio que trabalha na empresa e que tem cotas na empresa, ele tendo Prolabore também, ele tem direito a participar dos lucros. E qual é a forma, a gente também falou de antecipação de lucros, qual é a forma correta da distribuição dessa antecipação de lucros?
questão da antecipação de lucros, tem que tomar muito cuidado na previsão contratual, se está previsto no seu contrato, qual a forma que ele está previsto e se você possui informações contábeis naquele momento que justifique aquela distribuição de lucro antecipada, para que você não corra o risco de chegar ao final do exercício e estar distribuindo um lucro maior do que o lucro que você possuiu. Hélido, muito obrigada por mais uma participação no Direito na Prática. Estamos à disposição. Obrigada. Taliev Gastronomia nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Taliev Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Taliev Enseada. Venha conferir! Estamos de volta e o Direito na Prática esteve no seminário de saneamento e recursos hídricos que aconteceu em Vitória, discutindo a integração entre água, saneamento e saúde. Confira agora. Eu converso com a Mônica Morim, gestora de projetos da AGER, Agência Estadual de Recursos Hídricos, que vai nos falar um pouquinho sobre os planos para melhorar a qualidade da água aqui no nosso estado do Espírito Santo. Mônica, então, quais são os planos? Bom, a gente tem trabalhado na AGER com os planos de recursos hídricos. Os planos, eles são instrumentos de planejamento e eles têm basicamente 3 etapas. Uma primeira etapa é o diagnóstico, onde a gente faz um levantamento das condições de uso da água nas bacias hidrográficas e a gente identifica quais são os principais problemas. Uma outra etapa é fazer um prognóstico, né? Como é que vai ser a situação daqui a 4 anos, 12 anos, 20 anos, né? Normalmente o nosso horizonte de planejamento é de 20 anos, se a gente não fizer nada ou se a gente implementar algumas ações que visem a melhorar a situação que a gente tem hoje. E uma última etapa desse processo de planejamento é o que a gente chama de plano de ações. O plano de ações ele consiste num rol de ações definidas entre metas, programas, projetos a serem implementados para resolver os problemas que foram identificados no diagnóstico. Como você estava falando ali na palestra, a AGER ela não tem o objetivo de trabalhar sozinha, não é isso? Ela quer trabalhar com a comunidade. Isso, exatamente. Assim, os planos, né, eles têm, assim como a política de gestão de recursos hídricos, ela é descentralizada, ela é participativa. Até porque quem vai dizer qual é a necessidade é o povo, né? Isso. Esses planos, por exemplo, eles foram construídos com a colaboração todo o tempo dos comitês de bacias hidrográficas aqui do estado. Então, na hora de estabelecer essas ações, a gente também diz nos planos de ações quem é que são os responsáveis. Então, tem ações que são de responsabilidade da AGER, outras que são de responsabilidade de outros órgãos do governo, como o IDAF, o INCAPé, a Secretaria de Agricultura. Tem ações que são de responsabilidade dos produtores rurais, dos usuários da água da indústria, das companhias de saneamento. Então, o plano ele não aponta só as ações, ele aponta as ações, aponta quem é que são os responsáveis e aponta qual o custo para se colocar em prática aquelas ações e algumas fontes de recursos que podem financiar essas ações. Eu converso com Fábio Anhert. Ele é presidente da AGER, Agência Estadual de Recursos Hídricos, que vai nos falar agora um pouco da importância do saneamento, da importância da despoluição dos rios para a saúde da população do estado do Espírito Santo. Fábio, qual é a importância? Então, saneamento é vital para a qualidade de vida das pessoas, principalmente no que diz respeito à relação de saúde. A gente tem evidências, estudos que comprovam que onde há saneamento, você tem uma melhora de indicadores de saúde, você tem uma melhora de diversos indicadores sociais de desenvolvimento.
Então, saneamento é ainda um grande desafio aqui no Brasil, né? Nós, infelizmente, ainda temos mais da metade do esgoto gerado no país ainda não recebe tratamento adequado. Nós precisamos vencer esse desafio e é importante deixar claro que a cada investimento que se faz em saneamento, você economiza um volume de recursos muito grande na saúde, evitando veiculação de doenças, né, evitando o aparecimento de doenças. Então, assim, é um tema vital, tanto o tratamento de esgoto, quanto o tratamento de água para abastecimento das pessoas, quanto desviabilizar também água para os processos produtivos e, de alguma forma, também cuidar sempre do tratamento de resíduos. Então, quando a gente fala do tema de saneamento, a gente faz um link mais imediato e mais direto com a água, mas o tema de resíduos também está conectado ao grande tema saneamento. Eu converso com o Thiago Furtado. Ele é diretor de Engenharia e Meio Ambiente da CESAM e vai nos esclarecer o que os projetos de continuidade e saneamento básico estão trazendo de novidade para o Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo é o 5º estado, é um dos 5 estados em que a continuidade desses projetos estão sendo implementadas. Thiago, como é que está o nosso estado? O nosso estado ele vem realizando diversas obras de saneamento, diversas obras de esgotamento sanitário. Hoje nós temos obras de norte a sul no estado, obras na região metropolitana de grande importância, obras na região do Caparaó, onde estão as nossas caixas d'água, né? Então, assim, são diversas obras no estado como um todo. Essas obras, elas têm um prazo, porque se a gente está falando de obra, a população sempre pede, né, para saber, sempre gosta de ter uma ideia de quanto que isso vai chegar na prática para eles. Isso já são obras que já estão em execução, são obras que já foram assinados contratos com as empresas, já vencedoras dos certames, e são obras que já estão com projeto e recurso captado. Sim, e o objetivo dessas obras vai ser o quê? A questão da água? O objetivo é trazer, sanear a cidade, né? É ampliar a nossa cobertura de rede de esgoto. Então, assim, tratando esse esgoto, isso se reflete em saúde, né? Para essas regiões e melhor qualidade de vida para a população. Eu estou conversando com a Helena Alves, chefe de gestão ambiental da CESAM, que vai nos esclarecer qual é o grande problema, a grande dificuldade para a universalização do saneamento básico aqui no estado do Espírito Santo. Então, a grande dificuldade e é um grande desafio, né, para o tratamento de esgoto é você dispor de rede coletora e estação de tratamento em localidades, em comunidades que já estão implantadas em regiões onde não tem disponibilidade hídrica. Nós temos uma situação em uma grande parte do estado, principalmente no norte e noroeste do estado, onde as comunidades cresceram, elas se localizaram, se implantaram e não tem disponibilidade hídrica para tratamento e lançamento dos efluentes. Esse vai ser um grande desafio que nós vamos precisar discutir com a sociedade, discutir com os comitês de bacia, com conselhos de meio ambiente, para que possamos encontrar juntos uma solução para esses casos. Sem essa solução, nós não vamos conseguir universalizar o tratamento de esgoto no estado do Espírito Santo. Eu acho que o fundamental é isso, trazer a sociedade para ajudar a encontrar a solução. Porque se eles são diretamente atingidos, eles também podem dizer qual é a solução, não é isso? Com certeza. É um benefício que nós estamos levando para a população, né, tanto de saúde, né, e que a população, ela consciente da necessidade de encontrarmos uma alternativa para viabilizar ambientalmente e economicamente os sistemas de esgotamento sanitário, ela pode auxiliar muito nessa novo enfrentamento que nós vamos ter. Ficamos por aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais,
Facebook Direito na Prática, Instagram TV Direito na Prática e no YouTube Direito na Prática com Patrícia Botti. Até o nosso próximo encontro.